Olá, moçada esperta, tudo bem com vocês? Espero que sim, professor Ebert mais uma vez. Moçada, no vídeo agora, chamado Povos da Mesopotâmia, o professor vai apresentar para vocês as grandes civilizações, os que vão surgir a partir daqueles assentamentos à margem dos rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. O professor vai explicar o que representou a Mesopotâmia, para o surgimento dessas grandes civilizações e quem foram e quais foram essas grandes civilizações. Tá bom? Vamos lá então. Essa região, que vai ser chamada pelos gregos, sobretudo pelo Heródoto, pai da história, de Crescente Fértil, é chamada de Crescente Fértil porque quando os povos, com o fim da Era Neolítica, quando eles começam a se sedentarizar, se estabelecer às margens dos rios, onde eles vão praticar agricultura, essa região é considerada um crescente fértil, porque lá, a terra é cultivável e também é onde esses assentamentos vão deixar de ser pequenas aldeias, se tornar cidades, até se tornar cidades-estados e dando origem aos impérios da região. Por isso que é chamado de crescente fértil, tá? É associado à fertilidade da terra em torno desses dois rios e, sobretudo, da fertilidade dos povos que vão habitar essa região, que em pouco tempo, em um curto espaço de tempo, vão de pequenas aldeias, assentamentos humanos, a formar as chamadas cidades-estados, dando origem às grandes nações e impérios posteriormente. Bem, a Mesopotâmia, portanto, ela fica localizada na região hoje, que compreende os países da Turquia, Síria, Iraque e do Irã, tá bom? Lá no Oriente Médio. Pega também, um pedacinho da África, mas essa região que a gente vai chamar de crescente fértil da Mesopotâmia é só no Oriente Médio. Lá no Egito, no nordeste da África, a gente tem um outro crescente fértil, que é o crescente fértil do Nilo, que também conserva as mesmas características da Mesopotâmia, com terras muito boas para o cultivo e que vai possibilitar tanto a fixação de grupos, naquela região, dando origem também a grandes impérios, sobretudo o Império Egípcio, que vai ser um dos mais duradouros na região. Nesse slide aqui o professor fala para vocês o significado da palavra Mesopotâmia, que do grego significa terra entre rios, ou terra entre dois rios. E é justamente a região do vale do rio Tigre e Eufrates que recebe o nome de crescente fértil. Essa parte que no mapa aqui nos é apresentado, tá? Em amarelo. Essa terra, a terra nessa região aí, moçada, vai abrigar as maiores cidades da antiguidade, como a cidade de Ur, Uruk, Lagash, Eridu, que são, que vão dar origem aos primeiros grandes impérios da humanidade. São tão importantes na história da humanidade, moçada, que elas são citadas nas Sagradas Escrituras também, tanto na Bíblia judaico-cristã quanto no livro sagrado do Islã, o Alcorão. Bem, então a Mesopotâmia, como o professor disse, é hoje o atual Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia e o Kuwait. Essa é a localização geográfica dela, sendo, portanto, o Oriente Médio. E aqui o professor mostra para vocês a imagem do rio Tigre acima e o rio Eufrates abaixo, tá? São os dois rios, são rios caudalosos, grandes inclusive. E abaixo aqui a gente tem uma representação gráfica, uma pintura do que seria, a cidade suméria às margens do rio Tigre e Eufrates, tá bom? Bem, qual que é o legado, moçada? O legado dessas civilizações, esses povos da Mesopotâmia? Vocês verão, logo mais, que inclusive no outro slide que eu vou enviar para vocês, que é onde a gente vai falar sobre a importância da escrita para a humanidade, onde ela vai surgir, que justamente o legado cultural que nós temos desses povos que se estabeleceram no crescente fértil da Mesopotâmia é a escrita, o politeísmo, que embora não seja praticado hoje pelas grandes religiões que nós temos hoje, mas é que vai servir
vai servir de base cultural para o surgimento das religiões monoteístas. A gente tem a questão da astrologia e do horóscopo, né? Os 12 signos do zodíaco, embora não tenham um modelo, né? A representação animal que a gente conheça hoje, mas esses 12 vão aparecer justamente na cultura sumérica. A matemática sumérica vai influenciar muito a matemática arábica e, sobretudo, a que nós utilizamos hoje em dia. O primeiro conjunto de leis, tá? O primeiro código civil de leis vai ser inventado na Mesopotâmia, chamado Código de Hammurabi, que é também pautado nas leis do talhão, do olho por olho e dente por dente. Os hábitos de fazer o plantio de acordo com as fases da lua, que é algo que é praticado tanto na agricultura familiar quanto na agricultura de larga escala até os dias de hoje, tá? Um outro ponto também é a divisão, tá? Né? Utilizando o número 7 e o número 12 como múltiplos, tá? Então a gente divide a semana em 7 dias e os dias divididos em 12 horas. E o ano, né? 366 dias, que é um múltiplo de 12. Toda essa divisão, moçada, pautada nesses dois números importantes para a matemática mesopotâmica, o número 7 e o número 12. A divisão do círculo também, seguindo essa lógica de raciocínio, é os 360 graus, que também é um múltiplo de 12. E nós temos também a construção de templos, palácios chamados zigurates, tá, moçada? E que para que fossem construídos precisavam de quê? Precisavam de tijolos. E é nesse contexto que o uso da argila também passa a ser adotado. E é algo que a gente traz, né? A gente traz até a atualidade. Nós construímos utilizando concreto, mas também construímos utilizando concreto e aço, mas também utilizamos o tijolo de argila, o tijolo de barro nas nossas edificações. Bem, e no próximo slide aqui o professor mostra para vocês civilizações mesopotâmicas, que são civilizações que têm uma dependência muito grande, tá, moçada, da questão hídrica dos rios Tigre e Eufrates, e utilizavam as violentas enchentes desses rios nos períodos de chuva. E acontecia, moçada, que quando chovia, o sedimento que a correnteza dos rios desses dois rios traziam até a região, vinham com a lama, com a terra, muito rica em matéria orgânica, que é onde eles plantavam suas sementes e cultivavam a terra, as mais diversas culturas, como o plantio do trigo, do centeio, da cevada e de alguns tubérculos, como como a beterraba e outros tubérculos. Bem, a religião na Mesopotâmia, ela é politeísta, ou seja, eles têm vários deuses. Alguns deuses são antropomórficos, ou seja, têm características humanas, mas misturada com alguns animais. E também eles levam muito a questão fatalista, né? O que é a questão fatalista ligada à religião? É que se você não cultuar um Deus, se você não respeitar aquilo que presume-se que os deuses queriam de você, você vai sofrer punições severas, fatais inclusive. E esses deuses, além de conservar características, como o professor disse, antropomórficas, isso é algo muito presente nas mais diversas culturas da antiguidade, tá, moçada? Tanto os mesopotâmicos, quanto os egípcios, quanto as civilizações da América, da América Central, como os incas, como os maias e os astecas, têm divindades antropomórficas, tá? E um ponto importante também em relação à religião é que esses deuses, além de conservar características humanas, eles também têm sentimentos humanos. Esses deuses estão ligados à imortalidade, mas têm características ligadas ao humano, onde a gente consegue perceber que há inclusive a presença da criação humana dessas deidades na sua constituição. O que o professor está querendo dizer? Que os seres humanos daquele período é que criaram seus próprios deuses, colocando neles as características humanas, assim como as qualidades e os defeitos, as virtudes e os defeitos,
e também dos animais, a quais eles acreditavam serem criaturas sagradas, como as serpentes, né? Como as águias, como os bois, como as vacas, os crocodilos e etc. Bem, a organização social na Mesopotâmia, moçada, ela é diferente de algumas sociedades da antiguidade. Antes de se formar os chamados impérios, cada cidade tem a sua forma de governar, tem a sua religião própria, tá? A sua linguagem própria e o seu rito, seu modo operante é diferente. Por isso que elas são chamadas de cidades-estados. Ou seja, elas têm a sua autonomia, elas têm a sua autonomia, onde elas praticam a sua própria religião, onde elas têm o seu próprio conjunto de lei, embora dentro daquilo que a gente vai chamar de Mesopotâmia, de crescente fértil, cada sociedade é influenciada pela cultura da outra, porque o comércio entre esses povos, nessa região, é algo muito grande. E acabam assimilando elementos positivos e negativos dos povos no quais eles têm contato. Ok? E como o professor disse há pouco, e o próprio slide mostra aí, a economia é baseada na agricultura e no comércio. E é justamente a agricultura e o comércio que vai dar origem à necessidade da escrita, tá? E essa necessidade de escrita vai surgir justamente para atender o quê? O interesse comercial e o registro de informações. E a escrita vai ser inventada, portanto, na Mesopotâmia pelos sumérios, a chamada, né, escrita cuneiforme, que é uma forma de escrita na qual utiliza-se placas de argila, e com uma espécie de cunhas feitas de madeira ou de osso, eles começam a prensar a argila e fazem ali os seus pictogramas e utilizam ali o seu alfabeto. Embora seja limitado, vai representar um ganho muito grande, tanto para o registro, tá, quanto para as transações comerciais. E os sumérios, eles também são famosos pela construção dos zigurates, tá? Aquele zigurate que é citado inclusive lá no Gênesis, na Bíblia Sagrada, que é chamado de Torre de Babel. Embora, né, a gente não tenha comprovação documental a respeito disso, que é como o professor disse, é anterior à escrita isso daí. Acredita-se, portanto, que a Torre de Babel, que é citada na narrativa bíblica do Gênesis, foi um zigurate construído lá na Mesopotâmia. Por quem? Pelos sumérios, tá bom? E os zigurates, eles eram, pessoal, estruturas, né, arquitetônicas que tinham por objetivo serem templos sagrados para as divindades dos mesopotâmicos. E segundo a tradição, né, e a judaico-cristã, fala que num determinado momento da história, o zigurate, né, essa torre de Babel, ela chegou a tocar os céus e ficar muito próximo da glória de Deus, e Deus, interpretando aquilo como uma afronta do ser humano, ele deu várias línguas para os homens que construía essa torre, e logo, não tendo a facilidade de se comunicar, a própria torre vai ruir e não vai ter continuidade. Bem, voltando à questão da escrita e da ciência e da astronomia, tá, na Mesopotâmia, o professor mostra para vocês aí a importância do alfabeto e da escrita nesse contexto. A escrita vai ser desenvolvida pelos sumérios e ela vai ser formada por vários signos, tá? Esses signos são sinais que vão ser cunhados na argila, que posteriormente vai se tornar rocha, porque esse barro é assado. Ou então, quando não era feito assim, era escavado ou era esculpido as informações na pedra bruta mesmo. E aqui a gente consegue ver, pessoal, um alfabeto, tá? Um alfabeto sumério. Olha só para vocês verem que interessante. Essa escrita, pessoal, ela vai dar origem, com base no comércio, no alfabeto que vai chegar até nós, que é o alfabeto fenício. Os fenícios são uma sociedade da antiguidade muito importante, também estabeleceu-se no Oriente,
mais precisamente no que hoje é o território da Turquia, né? Parte do território da Turquia. E os fenícios vão praticar o comércio, a sua principal fonte de economia vai ser o comércio, e esse contato com os gregos vai fazer com que os gregos adaptem o alfabeto fenício ao deles. Eles vão adicionar algumas vogais e consoantes. Os romanos, a partir, né, e a gente vai estudar aqui entre os povos da antiguidade, veremos nos próximos slides, dentre as grandes civilizações da antiguidade, moçada, o Império Romano vai ser aquele que vai lançar mão da cultura helênica, da cultura grega, e vai desenvolver o alfabeto latino, que é esse que nós utilizamos hoje. Eu irei fazer um slide, um vídeo, no qual eu explico, inclusive, a importância da escrita nesse contexto. Bem, a agricultura, pessoal, na Mesopotâmia representava o elemento mais importante da economia. Vale ressaltar que, quando a gente fala de Idade Antiga, a gente está falando daquele momento da história, né, onde o homem deixou de ser caçador e coletor, deixou de ser nômade e vai se sedentarizar, ou seja, ele vai se fixar numa região, e essa região é o crescente fértil dos rios Tigre e Eufrates. E ali ele começa a praticar agricultura de cereais como o centeio, a cevada e o trigo, e também a domesticar alguns animais, como caprinos e bovinos. E eles vão fazer o comércio desses produtos a quais eles vão ter excedente, porque quando se planta, digamos que a população de uma região tivesse 100 mil pessoas e a produção agrícola daquela safra, daquela colheita, daria para sustentar 500 mil. O excedente dessa produção poderia ser comercializado com outras regiões para se ter aquilo que não era produzido ali naquela região. Por isso que o comércio é muito importante nesse contexto. E vai ser também ali na Mesopotâmia, pessoal, que as primeiras moedas vão ser cunhadas, feitas de metais preciosos ou metais raros, como a gente chama o ouro e a prata. E os produtos vão ser comercializados a partir de um determinado momento da história, ao invés de serem trocados, mercadoria, o escambo, porque a troca ela gera um problema, pessoal. Ela gera um problema, o escambo. O escambo, que é a troca, que vai ser a primeira forma de comércio de produtos, ela é algo muito bom, para um sistema amonetário, quando não tem moeda, mas ela representa uma limitação. Que limitação é essa? Para que eu possa trocar o meu produto com outra pessoa, aquilo que o outro tem que ser do meu interesse, e o que eu tenho a oferecer também tem que ser do interesse da pessoa. E quando se tem a moeda, quando se tem a moeda de metal precioso, a relação comercial não fica presa só à dependência de um produto A, B ou C. Portanto, vai ser nesse sentido que a moeda começa a ser utilizada também lá na Mesopotâmia. Ok? Agora vamos conhecer um pouco das civilizações que compunham o chamado crescente fértil mesopotâmico. Os sumérios e os acadianos, moçada, são as primeiras grandes civilizações. Os sumérios, inclusive, conquistados pelo rei acádio Sargão, O Sargão I vai ser o primeiro imperador da história. Ele, inclusive, é citado na Bíblia, ele é citado nas Sagradas Escrituras, e ele vai dar origem ao primeiro império. Os acadianos vão conquistar as cidades sumérias e vão compor o primeiro império da história da humanidade, ok? E aqui o professor coloca, que os sumérios são considerados a civilização mais antiga da humanidade, donos das primeiras obras hídricas, como canais de irrigação, de navegação e as represas e diques, e também carros movidos a roda, e eles também inventaram o arado de ferro, o arado de metal. Bem, o legado dos sumérios, portanto, é a escrita cuneiforme, como eu havia dito, e a utilização da roda também, pessoal. Ao invés de ser feito o transporte, o transporte em barrete, que são pegar um tronco de madeira e colocar debaixo do objeto, e à medida que vai avançando, tirar o tronco de trás e colocar ele na frente, a roda não. A roda representa o quê? Representa na fixação do sistema de transporte.
Ou seja, a mecânica do processo de transporte de objetos pesados, ela passa a ser agora muito mais fácil com a invenção da roda. A roda presa em eixos, tá? É a roda presa em eixo, como mostra o gráfico aqui. Bem, outro ponto que a gente precisa entender, pessoal, que as cidades-estados, tá? Que são as maiores do Império Sumério, que vai ser invadido, vai ser conquistado pelo rei Sargão da Cádia, é a cidade de Ur, a de Nippur e a cidade de Lagash. São cidades que, nesse contexto da história, pessoal, já detinham a população superior à de grandes capitais do Brasil, tá? A cidade de Ur e Uruk, por exemplo, chegou a ter 1 milhão de habitantes. É a primeira cidade na história, inclusive, a ter esse volume de pessoas. Então, na história da humanidade, nós temos 3 grandes, né? As 3 primeiras cidades da história humana a ter 1 milhão de pessoas vai ser a cidade de Ur e Uruk, na Mesopotâmia, Roma, cidade de Roma, e em terceiro, já no século XIX, tá? No século XIX nós teremos a cidade de Londres. Bem, o segundo maior império também, moçada, o primeiro império vai ser o Império Sumério, que vai ser conquistado, aliás, o primeiro império vai ser o Império Acádio, né, que vai conquistar a civilização suméria, mas só que esse também vai ser substituído. Os sumérios e os acadianos vão ser dominados pelos amoritas. Os amoritas, eles são aquilo que a gente vai chamar de primeiro império babilônico. E os babilônicos, ou os amoritas, como queiram, eles são uma sociedade um pouco mais organizada. A religião deles é muito parecida com a das demais, né, sociedades da região ali. Só que eles têm uma estrutura política muito bem organizada, tá? Eles têm uma teocracia, no qual o governante deles é um representante dos deuses de acordo com a cultura deles. Um outro ponto importante, pessoal, é como é dividida estamentalmente a sociedade. A sociedade ela é dividida em grupos, tá? Nós temos o topo, o soberano, o monarca, que é o representante do deus Marduk, o deus babilônico. E abaixo nós temos sacerdotes, escribas, aristocratas, pessoas que pertencem à nobreza, né, à nobreza, comerciantes, e na base da pirâmide social nós temos os escravos. Os escravos nesse contexto eles são ou por guerra, tá, ou por pagamento de dívida. Bem, os babilônicos eles são donos do primeiro código de lei, como o professor havia dito no início do slide, e esse código de lei é chamado de Código de Hammurabi, porque vai ser o rei Hammurabi, né, que viveu por volta do século XVIII a.C., perdão, do século XVIII a.C. e morre no século XIX a.C., ele vai adotar as leis do talhão, que segundo a tradição babilônica, foi a lei que os próprios deuses deram a ele, de que todo mal feito a alguém deveria ser pago ao mesmo peso e à mesma medida. O chamado Código de Hammurabi segue as leis do talhão, do olho por olho e dente por dente. E aqui o professor tem aqui um totem. Esse totem aqui é onde está gravado o Código de Hammurabi. Portanto, o Código de Hammurabi é o primeiro grande organizador, né? O Hammurabi, perdão, é o rei, que vai ser o primeiro grande organizador do império com normas regulares de administração. O código que ele vai desenvolver é o mais antigo código de leis escritas conhecido na humanidade, que é chamado Código de Hammurabi. E prestem atenção aqui no que está escrito nesse capítulo do código. Se um construtor edificou uma casa para um avilo, ou seja, um homem livre proprietário de terras, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, o que vai acontecer com esse construtor? Esse construtor será morto. Ou seja, é pagar com a mesma moeda. Esse era o conceito de justiça deles. E a essência do Código de Hammurabi, como o professor disse antes, é isso daí. Olho por olho, dente por dente, inspirado nas chamadas leis de talhão, tá? Bem, a gente tem ainda os assírios. Os assírios, dentro desse contexto de Mesopotâmia, pessoal,
é uma das civilizações mais interessantes da história, porque eles vão ser a primeira civilização na história da humanidade a fazer com que o exército, que o militarismo se torne a profissão. Eles são conhecidos pela violência militar deles, mas o ponto mais importante é entender que eles são os primeiros a profissionalizar o exército. Eles vão adotar, portanto, olha só para vocês verem a troca de experiências e de cultura que tem naquela região. Eles vão adaptar, inclusive, a carruagem produzida pelos sumérios às suas táticas de guerra, a biga, que vai ser dirigida por um condutor, tá? E atrás fica um atirador com arco e flecha e com escudo para proteger a pessoa que tá conduzindo. E no slide aqui aparece, o professor mostra para vocês aqui, olha, essa imagem, né, que é um baixo relevo, um soberano assírio chamado Salmanassar I, de 1274 a 1245, o reinado dele. Levou como escravos cerca de 14 mil soldados inimigos derrotados. Porém, para assegurar-se de que seriam dóceis, tratou de cegá-los. Ele cegou todos. E como que a gente tem acesso a essa informação? Graças à escrita cuneiforme. Bem, então os assírios eles vão ser liderados pelo rei Assurbanipal, que também é citado nas Sagradas Escrituras e é um rei extremamente tirânico. É uma característica dos assírios, inclusive, é citado nas Sagradas Escrituras também, tá? O quanto eles eram ferozes, quanto eles eram agressivos e cruéis, tá? E o Assurbanipal ele vai governar, portanto, no século 7 a.C., e é o maior período da história, né, o maior período de governo, de reinado do monarca na região ali da Mesopotâmia vai ser o dele. Até então, tá? A gente tem ainda o Segundo Império Babilônico, que vai trazer também algumas informações muito importantes. Bem, já os caldeus que vão constituir o Segundo Império Babilônico, o que eles vão fazer? Eles vão se aproveitar do enfraquecimento, né, dos assírios, porque acontece o seguinte, moçada, quando o Assurbanipal morre, a gente está falando de um exército violento, e quando esse exército perde a sua liderança, os caras ficam meio que igual barata tonta, né? A gente tem questão de disputas internas, porque o poder é algo que vicia os homens desde o início da humanidade, e esse enfraquecimento após a morte do Assurbanipal vai permitir que o quê? Que os caldeus que viviam na região norte, disso que a gente vai chamar de Crescente Fértil, venham a conquistar aquela região, a dominar aquela região. E o próprio slide fala pra gente o seguinte: aproveitando-se do enfraquecimento político dos assírios, os caldeus vão ocupar a cidade da Babilônia. E eles vão erguer o quê? O Segundo Império Babilônico. E quem vai ser o monarca líder desse Segundo Império? Militarmente capaz, né, de fazer tudo isso e politicamente é o Nabucodonosor. O Nabucodonosor ele também descende da família real babilônica do Primeiro Império, tá? Que vai ser subjugado pelos assírios, e quando eles voltam, tá? Eles vão ficar esquecidinhos lá, se fortalecendo e aproveitar o momento chave de tomar o poder na região novamente. E ele vai ser responsável, inclusive, pessoal, por fazer da Babilônia, o Nabucodonosor vai ser o primeiro cara, né? Vai ser o cara que vai fazer da Babilônia um grande império na antiguidade. Ele não vai se contentar em conquistar só a região do chamado Crescente Fértil. O Império Babilônico ele começa a avançar por Oriente Médio. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a guerrear até com os egípcios, mas a questão geográfica, né, a defesa que o Egito tinha era o deserto. Isso vai enfraquecer muitos soldados e não vai dar muito certo. Mas próximo ao Egito a gente tem o quê? A gente tem Jerusalém, né, a chamada Israel. Nós temos a região de Israel, onde os babilônicos vão invadir e vão conquistar a cidade de Jerusalém e vão levar, que é algo que é citado na Bíblia também, parte da nobreza de Jerusalém cativa, naquilo que vai ser chamado dos 70 anos de
de cativeiro babilônico, no qual o profeta Daniel é levado. Então Nabucodonosor, pessoal, ele vai governar por 60 anos, né? E ele vai governar, ele vai governar por 42 anos. Esse reinado dele de 42 anos vai representar uma transformação enorme na política e na história da Babilônia, porque a maioria das sociedades mesopotâmicas, pessoal, elas são politeístas. E esse contato que os babilônicos tinham, tá? Os babilônicos, eles têm uma característica importante, é que diferente dos outros impérios que impediam que outras religiões fossem praticadas dentro do seu domínio, não. Os babilônicos, né, é algo que é citado nas escrituras, tem uma certa tolerância com a diversidade cultural. E é no governo do Nabucodonosor, inclusive, que ele vai se converter ao monoteísmo, vai adotar a religião dos israelenses ou do pessoal que ele trouxe de Jerusalém cativo como a sua própria religião. Um ponto famoso do Segundo Império Babilônico, pessoal, é a construção dos chamados Jardins Suspensos da Babilônia, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora a gente não tenha prova, tá, documental da existência desses jardins suspensos, né, documental em relação lá na Babilônia, registro cuneiforme. Mas a gente tem informação que foi passada através da oralidade, sobretudo aquilo que é retratado nas Sagradas Escrituras. A Bíblia cita a respeito dessas construções. E acontece que com a morte do Nabucodonosor, né, o império ele começa a enfraquecer. Inclusive é algo que é citado nas Sagradas Escrituras, naquele sonho que o profeta Daniel revelou para o Nabucodonosor, onde ele viu uma estátua gigante. Ele viu uma estátua gigante com a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, e que ele explica para ele que a cabeça de ouro era o Império Babilônico, que seria conquistado por um Império de prata, que foi justamente o quê? O Império Persa, que vai, né, os Medo-Persas, que vão ser representados pelo conquistador Ciro, lá em 539, dando fim, portanto, ao império dos povos mesopotâmicos da região, porque os persas vão vir do Oriente, de uma região fora daquilo que a gente vai chamar de crescente fértil. Portanto, com a conquista da Babilônia pelos persas, finaliza-se a história dos impérios do crescente fértil, tá ok? Vale ressaltar, pessoal, quando o professor fala finaliza a história dos impérios do crescente fértil, eu estou falando daqueles que vai nascer ali, tá? A história da Babilônia conquistada pelos medos e pelos persas, ela vai continua, até a conquista mais à frente, por volta final do século V, do século VI, perdão, por volta do ano de 600 e alguma coisa depois antes de Cristo, pelo conquistador macedônico Alexandre o Grande, tá? Então, quando o professor fala que o fim do Império Babilônico ou dos grandes impérios do crescente fértil se dá com a tomada dos persas, eu estou querendo dizer que já não vão ser mais aqueles que haviam surgido ali que vão governar a região, e sim invasores de fora, como o caso dos medos e persas que vão vir do Oriente, tá? Fora da margem dos rios Tigre e Eufrates, e posteriormente da invasão grega na região. E aqui o professor coloca para vocês, olha, os povos da região: sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus, e os líderes, o Patese para os sumérios, Sargão I foi o primeiro imperador da história, o Hammurabi para os amoritas, que também são babilônicos, o Assurbanipal dos assírios, e dos caldeus, que também vão ser babilônicos posteriormente, quando eles vão criar o segundo Império Babilônico, liderados pelo Nabucodonosor. E o professor coloca aqui as características importantes e as cidades de cada um desses impérios. E hoje, moçada, trazendo para a esfera atual, essa região, a gente consegue perceber pela história que o professor mostrou para vocês aqui nesse slide, que a região ali,
ela é marcada desde a antiguidade por conflitos e por guerra, por luta, né, pela liderança, pela hegemonia política, militar, comercial, econômica, desde a antiguidade. E nos dias de hoje também é assim, infelizmente. Hoje a região do Oriente Médio, ela é pautada e conhecida por nós aqui no Ocidente justamente pela questão da intolerância religiosa, pelo fundamentalismo religioso, sobretudo, e também pelas diversas guerras, aquelas que têm caráter político-religioso e aquelas também que é travada pelo próprio Ocidente contra o Oriente por interesses comerciais, como aquilo que a gente chama de imperialismo praticado pelos Estados Unidos. Bem, pessoal, então, para poder finalizar o slide, o professor deixa aqui para vocês, né, para vocês pesquisarem e responderem alguns questionamentos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.